E eu vim aqui como um profeta de Deus, como um homem de Deus, para trazer um alerta para vocês, um alerta para nós. A tua família corre perigo. Amém? É o tema dessa mensagem de hoje. A tua família corre perigo. Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo em trevas, contra as forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permaneçam inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Agora você vai viajar um pouquinho na Bíblia, vai lá para Neemias. Neemias capítulo 4, volta um pouquinho lá atrás. Neemias capítulo 4, nós vamos ver aqui em Neemias o alvo da nossa oração. Por que nós devemos orar? Quem é o alvo da nossa oração? Porque nós devemos combater, guerrear, lutar. Irmãos, temos muito a perder. Capítulo 4, verso de número 14. Amém? Neemias capítulo 4, verso 14, diz assim a palavra de Deus: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Irmãos, a família está em perigo, a nossa família está em perigo. Por que estamos em perigo? Porque o reino espiritual está em guerra. E nós não podemos nos dar uma de ingênuo, achando que o leão, o diabo que se apresenta como leão, ele é um leão desdentado. Nós não podemos nos dar como ingênuo, achando que essa serpente, como o diabo se apresenta, é uma serpente sem veneno. Tem muitas famílias achando que o diabo jamais vai poder oferecer qualquer ameaça. Por quê? Porque ali tem um crente. Tem pessoas que pensam que estão imunes contra as artimanhas do diabo. Essa visão romântica e irreal traz prejuízos para a nossa casa, para os componentes da nossa família. Irmãos, por que é importante ler Efésios capítulo 6? Porque fala que nós precisamos estar devidamente equipados para pelejar. E Neemias vai dizer: pelejar por quem? Pelejar pelos nossos irmãos. Pelejar por quem? Pelos nossos filhos. Por quem? Pelas nossas filhas. Pelejar pelos nossos cônjuges. Pelejar pela nossa casa. Nós temos muito a perder. Então nós não podemos olhar para o maligno e achar que ele está descansando, dormindo, e que nós jamais seremos atingidos. Quantas vezes
Eu já ouvi alguém dizer assim, já ouvi algumas pessoas dizendo: o diabo na minha casa, ele passa longe. Passa não, meu irmão, não passa não. Ele está bem perto de você. Ele não está mais perto porque o anjo do Senhor acampa ao teu redor para te livrar de todo mal. Mas basta você errar um pouquinho teu alvo, que o inimigo vem ferozmente contra você para te destruir. Tem uma qualidade que o diabo tem, é uma qualidade, infelizmente, é a perseverança e a paciência. Ele é pacientemente perseverante. Ele vai tentar te destruir hoje, e se você resistir, amanhã ele vai estar lá na tua porta outra vez. Então não basta lutar pela tua casa hoje e baixar a guarda amanhã. Nós vamos estar atentos que há uma batalha espiritual, há uma batalha que precisa ser vencida. Essa batalha não iniciou agora, ela não foi iniciada quando você aceitou Jesus. Essa batalha tem sido travada desde quando Adão caiu lá no Éden. Essa batalha tem sido, exigido muito do povo desde quando Adão pecou no Éden. As famílias têm sofrido ferozmente contra o diabo. Mas o apóstolo Paulo nos adverte em Efésios capítulo 6, que há um meio pelo qual nós podemos vencer essas batalhas. Há um meio pelo qual nós podemos vencer o maligno. Há um meio pelo qual nós podemos nos manter firme diante das investidas poderosas de Satanás, desse inimigo que é ardil e ao mesmo tempo é perseverante. Existe um meio para vencer. Olha o que vai dizer o primeiro versículo 10 de Efésios. Ele vai dizer que nós devemos ser firmes. Efésios capítulo 6: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Então aqui vai a primeira coisa, o que é a primeira atitude que eu preciso ter para vencer o maligno? É me revestir do poder de Deus. Pela manhã o Senhor nos deu uma palavra da importância da intimidade, da comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Precisamos nos tornar íntimo dele, porque ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Mas também citamos aqui Atos capítulo 1 versículo 8. Primeiro capítulo de Atos vai dizer que o Senhor derramaria do seu Espírito e daria poder. Irmãos, nós precisamos nos revestir de poder. Poder, você precisa se revestir de poder. O poder que é manifesto na igreja às vezes precisa ser experimentado no conforto da nossa casa também. Você precisa experimentar o poder de Deus na intimidade do seu aposento, dentro do seu quarto, na tua sala, na tua cozinha, na tua varanda. Você precisa experimentar do poder de Deus lá dentro, irmãos, porque a primeira coisa que precisamos ter é nos revestir do poder de Deus. Porque há pessoas fracas hoje, porque a pessoa crente sem autoridade, famílias sofrendo, porque infelizmente eles não têm buscado poder, e como consequência estão impotentes diante da manifestação do diabo. Para confrontar o poder das trevas, precisamos do poder de Deus. Você não pode se mostrar impotente. O inimigo não pode entrar na tua casa e saquear os seus filhos e você permanecer indiferente. Irmãos, é tão triste, é tão lamentável nós vemos isso. Filho de crente se desviando e pais completamente relaxados, como se isso não tivesse influência, como se isso não tivesse importância. Irmãos, os nossos filhos são importantes. Tem mulheres de braço cruzado enquanto o marido está se perdendo no mundão. Tem maridos de braço cruzado enquanto a mulher está se perdendo, se desconectando. Nós temos que lutar, irmãos, mas a forma de lutarmos é nos revestindo de poder do alto. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Você precisa se revestir de poder, amém? Então levanta a sua mão aí, dá um glória a Deus em nome de Jesus.
Irmãos, glória com poder. Vamos lá mais uma vez. Você vai dar um glória a Deus, mas não é um glória a Deus. Não, é um glória com poder. Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Oh, aleluia. Dínamos, poder, explosão, dinamite. Aleluia. Temos que fazer um grande boom no terreno do inimigo, irmãos. Nós não podemos deixar que ele entre, saqueie e leve tudo embora e ficarmos indiferentes e impotentes. A segunda maneira, segunda forma, segunda coisa que nós precisamos para vencer o diabo é nos revestir de toda a armadura de Deus. Repita comigo: toda. Revestimos de toda a armadura de Deus. Do versículo 11 ao versículo 12 de Efésios, ele vai dar aqui uma ideia, o apóstolo Paulo vai falar sobre 7 peças dessa armadura. Eu acho legal a palavra 7, porque ela dá a ideia de perfeição, de ser completo, ser pleno. Nós precisamos, irmãos, nos vestir de toda a indumentária. Ele vai falar sobre o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados na preparação do evangelho. Quando o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 6, na mente dele ele via um soldado romano num campo de batalha. E no campo de batalha, irmãos, você tem que estar 24 horas dormindo com essa indumentária que eu falei até agora. Você precisa estar com o cinto da verdade, com a couraça da justiça e com os pés calçados na preparação do evangelho. O crente não pode, ele tem que dormir dessa forma. Ele não pode de maneira nenhuma tirar essa indumentária de si. Ele tem que estar completamente revestido. Ainda que ele não esteja usando o escudo, porque o escudo é diante do inimigo, resistindo. A espada é diante do inimigo, guerreando, lutando. Você precisa estar revestido com o cinto da verdade, a couraça da justiça e os seus pés calçados na preparação do evangelho. Nós não podemos baixar nossa guarda. Não podemos deixar de usar as armaduras de Deus. Mas isso não significa, irmãos, que você vai deixar de lado o seu escudo, vai deixar de lado a sua espada. Ela tem que estar pronta, perto de você. Você tem que estar devidamente equipado, ter à sua disposição, estar pronto para combater, estar pronto para guerrear. Tem pessoas dizendo que a espada é o livro. Irmãos, esse livro de valor nenhum, não tem valor nenhum se ele não se transformar na boca de Deus falando para nós. Esse livro é apenas um livro. Somente quando você abre esse livro e ler esse livro é que você pode ser confrontado e ser mudado por dentro. Não adianta esperar o inimigo vir e você pegar o livro: eu vou vencer o inimigo, vou dar uma driblada nele. Não, irmãos, não seja tolo, não seja ingênuo. Não tem como dar uma biblada na cabeça do inimigo. Não tem como pegar a Bíblia: não, é minha espada, eu corto ele no meio. Irmãos, é pela palavra. É a palavra dentro da nossa cabeça. É a palavra impregnando o nosso coração. E a Bíblia fala que a boca diz o que o coração está cheio. Você tem que enchê-lo da palavra, saturar o teu ser com a palavra, deixar a palavra dominar você por inteiro. Nós não podemos baixar a guarda e deixar de nos revestir com armaduras espirituais. É toda a armadura, repete comigo: toda. Mas não basta apenas você ter o cinto, a couraça, os pés calçados, o escudo, o capacete e a espada. Você precisa também estar devidamente equipado com a oração. Você está entendendo como é que a nossa indumentária, ela precisa estar devidamente completa? Nós não teremos vitória
nessa batalha espiritual, deixando de lado uma dessas peças da nossa armadura espiritual. Por isso que é importante nos revestir de toda a armadura de Deus. Somente isso não. Olha o que vai dizer o versículo de número 13. Versículo 13 vai dizer: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Ou seja, uma vez que você está devidamente equipado, você não pode ceder às pressões. Terceiro ponto, você não pode ceder às pressões. Você tem que permanecer inabalável, irremovível. O diabo vai tentar de todas as formas destruir a tua família, mas você tem que se posicionar pela tua casa. Você tem que se equipar devidamente, meu irmão. Lembra que eu falei? O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. E aqui está o meio pelo qual Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a se vestir de maneira adequada. Ele vai te ajudar a estar atento. Ele vai te ajudar alertando. Ele vai te ajudar te enchendo de poder, te enchendo de ousadia, te enchendo de intrepidez. Mas você não pode, ceder às pressões. Você não tem esse direito, porque o prejuízo é muito grande. Se não estivermos vigilantes, corremos o risco de ficar até mesmo revoltados e amargurados com Deus quando o dia mau chega. Tem gente que fica revoltada: porque Deus, eu sou teu servo, eu não mereço passar por. Irmão, já vi gente orando assim. Uma pessoa descobriu que estava com diabetes, irmãos, nunca vi amaldiçoar Deus tanto quanto aquela pessoa fez. Eu não mereço estar com essa doença, eu rejeito essa doença, eu não aceito isso. Deus, olha, eu não aceito. Como é que não aceita, irmãos? Se Jesus não poupou o próprio filho e enviou para morrer na cruz, Isaías vai dizer que agradou a Deus morrê-lo. Eu vou reclamar de uma diabetes, irmão? Pelo contrário, eu vou glorificar ao Senhor, com ou sem diabetes, com dinheiro ou sem dinheiro, rico ou pobre, com saúde ou não, eu vou continuar adorando a Deus. Eu sou irremovível. Oh, aleluia. Você pode colocar a mão no seu peito e falar assim: eu sou irremovível. O diabo não vai me tirar da presença de Deus. Ele não vai acabar com a minha família. Ele não vai destruir a minha casa. Oh, aleluia. Você não vai ficar amargurado, revoltadinho com Deus, porque o dia mau chegou para você. Nós devemos estar equipados, irmãos, porque o dia mau vai chegar. E ele chega sem aviso. Todo dia nós temos a possibilidade de enfrentar o dia mau. Essa é uma condição que vai persistir na nossa vida até Cristo voltar. Até, como diz a Bíblia, ouvirmos o soar da trombeta de Deus, a voz de arcanjos, quando os mortos ressuscitarão e nós seremos junto com eles transformados. Irmãos, até esse dia você está sujeito a enfrentar o dia mau. Você está bem hoje, amanhã você fica doente. Você está empregado hoje, amanhã você perde o emprego. Você está, alegre hoje, amanhã você está triste. Estamos sujeitos. Então o que eu preciso fazer é me revestir, me equipar. Primeiro é ser revestido de poder, depois me equipar com armaduras espirituais, e terceiro, não ceder às pressões. Lembra da casa? Jesus certa feita, falando acerca de uma parábola, ele fala que um certo homem construiu uma casa, e veio o vento, e deram contra aquela casa, e veio as tempestades, e bateram contra aquela casa. A pressão foi tão forte, mas a casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Mas também havia um segundo homem, que também construiu a sua casa. Só que o dia mau chegou para ele.
vieram os ventos, veio a tempestade, o dia mau chegou, e aquela casa foi ao chão, porque ela estava edificada sobre areia. Em que está edificada a sua casa? Você não pode ser removível. Então edifique a sua casa espiritual em Deus, edifique sua família em Deus, para que você possa resistir às pressões, aleluia, para que você possa permanecer firme, não cedendo. Eu também gostaria de ler com você o versículo 18. Eu achei incrível, irmãos, como o apóstolo Paulo, ele vai dar para a gente direções na palavra de como vencermos, de como conquistarmos, de como possuirmos. Versículo 18, ele vai falar assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. O apóstolo Paulo está advertindo que não basta revestir de poder, não basta apenas se revestir das armaduras espirituais e parecer irremovível. Você precisa se manter vigilante. Você precisa manter vigilância constante. Está atento, irmãos? Aquele ditado: dormir de olhos abertos. Está pronto para o combate a qualquer momento. Um soldado, ele está sempre alerta, está sempre pronto. Ele dorme, ele cochila, mas quando ele percebe, ele já acorda de prontidão. Nós não podemos baixar nossa guarda, irmãos, porque é quando baixamos a guarda que o inimigo vem para tentar você de noite. É quando baixamos a nossa guarda que você levanta pela madrugada e se distrai na ida ao banheiro. É quando você volta do banheiro e você abre o seu celular para verificar se chegou alguma mensagem. 3 horas da manhã, vigia, varão. Vigia, varão. Você não precisa, você não vai receber. Você não é médico. Ah, mas alguém pode estar, alguma coisa mal pode estar acontecendo. Não se preocupe não, notícia ruim chega rápido. Notícia ruim vem é veloz. Não se preocupe com isso. Vai dormir. Dorme em paz. Vigia. Seja vigilante, seja atento. Seja percebido. Porque eu achei legal o que John MacArthur vai falar acerca desse modelo de como estar vigilante. Ele vai falar assim: olha, com toda oração e súplica, ou seja, variedade. A minha oração tem que ser variável. Ela tem que ter variedade. Eu vou estar orando, eu vou estar suplicando, eu vou estar intercedendo, eu vou estar buscando por alguém, eu vou estar clamando por outra pessoa. Irmãos, eu não posso fazer uma oração somente por mim, ser egoísta. É toda oração e súplica. Oração e súplica é você suplicar por alguém, interceder por alguém, entrar em conflitos espirituais por alguém. Eu quero te fazer uma pergunta: qual foi a última vez que você jejuou por alguém que não fosse por você mesmo? Qual foi a última vez que você passou uma noite em claro, orando, buscando, jejuando, intercedendo por alguém, em especial pela tua família? Nós não podemos baixar nossa guarda, temos que estar vigilante. E ele fala como? Com toda oração e súplica. Tem que haver variedade. Só isso não, ele vai falar assim também: em todo tempo. Em todo tempo, irmãos. Isso fala de frequência. É todo tempo. Ela tem que ser frequente. Não é quando me dá vontade, não é uma vez ou outra, não. É em todo tempo, é frequentemente. Terceiro, ele fala assim: orai no Espírito. Sabe o que é isso? Submissão à vontade de Deus. Se submeter ao que o Deus quer, ao senhorio dele. É toda oração, súplica no Espírito. Em todo tempo no Espírito, com humildade. Senhor, se tu fizer, tu é Deus. Se tu não fizer, tu também é Deus. E como deve ser isso? Qual é o modo? Vigilante. Vigilância fala da maneira como nós devemos orar, vigiando. Tem muita gente orando,
mas não estão vigiando. E tem muita gente vigiando, mas não estão orando. Entendeu como é que a palavra ela é maravilhosa? Só o versículo, eu poderia ter pregado hoje só o versículo 18, não é verdade? Vamos lá, vamos continuar. Vigiando é um modo, com toda perseverança. Perseverança fala de persistência. Já viu quando você dobra o joelho, o teu joelho cansa? Aí tem gente que senta. Aí tem gente que deita, vou deitar. E aí quando deita, dorme. Irmãos, perseverança fala de persistência. O joelho dói, continua um pouquinho. Deixa fazer marca, não tem problema não. Mas eu sou menina. Irmãos, aqui vai para os varões aí, solteiros, né, da casa. Quando você for olhar para uma menina, para de olhar para os olhos. Olha para o joelho. Dá uma olhadinha para o joelho. Vê se tem marcas. Não, eu oro. Como? No Espírito. Tá espiritualizada. Dá uma olhadinha para o joelho. Não olha agora não, tá, varão? Agora não. Mulheres, você tem que ter marquinha no joelho. Tem mulheres com marquinha de biquíni de praia, né? Uma marquinha assim. Você tem que ter marquinha no joelho. Vai pro joelho, varão. E aí, varão? Como é que tá o calo do teu joelho? A minha mulher, ela ora por mim. Para de fazer tua mulher, irmão, de muleta, varão. A orar, a interceder também. A tua batalha, irmãos, é a nossa batalha. Lembra? O nosso inimigo não brinca. Ele não descansa. Ele é perseverante e persistente. E nós temos que ser também na oração. Oração com perseverança. Ele fala assim: por todos os santos, é o nosso alvo. Todos os santos. Eu gostei do que Neemias vai dizer, que todos os santos no contexto familiar são nossos irmãos. E aqui vai algo assim, uma revelação de Deus para nós. Nossos irmãos não quer dizer apenas nossos irmãos biológicos, são nossos irmãos espirituais também. É tua família espiritual. Cadê tua família? Cadê a minha família aí? Dá um grito de glória aí, em nome de Jesus. Nossa família é espiritual. Você faz parte da minha família espiritual. E nós devemos orar por vocês também. Só eles não. Eu devo orar também pelos meus filhos espirituais, pelas minhas filhas espirituais. Talvez você não seja pai biológico de ninguém, mas você tem que ter filhos espirituais. Alguém para você cuidar, alguém para você interceder. São nossa família, irmãos. Nós temos que orar por eles. E aí ele vai falar assim: orai pelas vossas mulheres, lutai pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Eles são os nossos alvos. Assim como o diabo quer destruir você e acabar com a tua família, você tem que pelejar, irmãos, pelos alvos do inimigo. Ele está tentando destruir a tua casa, mas você vai blindar a tua casa, sabe? Se colocando na presença de Deus, se enchendo de poder. Você vai pelejar pela tua casa, se revestindo com toda a armadura de Deus. Você vai pelejar pela tua casa, não cedendo às pressões do inimigo. Você vai lutar pela tua casa, mantendo vigilância constante. Oh, aleluia! Pastor, eu consegui uma grande vitória. Agora você vai pelejar para a tua casa, não baixando a sua guarda. Irmãos, a coisa mais perigosa que nós podemos enfrentar é a ressaca de uma grande vitória. Repita comigo assim: ressaca de uma grande vitória. O inimigo é covarde, irmãos. Às vezes está no campo de batalha guerreando, lutando, sabe? E vencendo. E enquanto você está lutando, ele está tocando lá na tua casa. Está tocando nos seus.
Porque de algum momento você baixou a tua guarda. Porque quando você está alerta espiritualmente, você não pode estar lutando lá em 2 lugares ao mesmo tempo e estar na tua casa. Mas se você estiver em posição, você está lutando no campo de batalha, e da tua casa quem está guardando é o Senhor. Amém ou não amém? Davi, a família de Davi em Ziclag, ela foi tomada pelo inimigo, enquanto ele estava lutando uma guerra que não era dele. Vigia aí, varão, varoa. Para de entrar em conflitos que não te diz respeito, entrar em batalhas que não é para você entrar. É por isso que temos que estar devidamente equipados com Deus. Eu estou tentando amenizar o sofrimento. Cuidado com a amenização de sofrimento de alguém, porque a dor que era para ele pode vir para você também. Davi foi lutar uma batalha que não era dele. Ele foi lutar junto com o exército dos filisteus, porque o rei dos filisteus se tornou seu amigo. E o pior é que ele ia lutar contra o seu próprio povo. E enquanto ele estava lutando uma luta que não era dele, ou querendo lutar uma luta que não era dele, o diabo, o inimigo, entrou lá na sua casa, entrou lá no seu arraial e levou embora as suas mulheres, os seus filhos, os seus pertences. E quando ele voltou, Davi quase morreu por causa daquilo. Nós não podemos, irmãos, relaxar porque conseguimos uma vitória. Nós devemos, irmãos, permanecer firmes, continuar em oração. Eu já consegui a minha bênção, eu estava enfermo e agora fui curado. Então continue em oração, continue em intercessão, para que não te acometa algo pior. Não, olha só, graças a Deus consegui a vitória. O meu marido veio na igreja. Continua lutando, porque tem batalhas piores. Ele precisa se converter de verdade, porque se ele só vir da igreja e não houver conversão, ele pode se transformar numa pedra no teu sapato. Então você tem que orar mais, tem que interceder mais. A minha reunião de célula semana foi uma bênção. Intensifica a oração, porque tem grande probabilidade da próxima semana ser ruim, porque as pessoas costumam relaxar. Ele fez contato, fez convite, ele orou, ele intercedeu, as pessoas foram. Na outra semana ele falou assim: já vieram a semana passada, vão vir de novo. Irmãos, não é dessa forma, não é desse jeito. Você um mês teve, sabe, o dinheiro de eu pagar as contas, sobrou um pouquinho, foi lá almoçar no restaurante com a tua família, e você, aleluia, Deus está me abençoando, e você parou de orar, você parou de interceder, você não permaneceu na torre de vigilância, você não permaneceu como atalaia, você dormiu, e como consequência, esse mês já mudou, já não é mais igual ao outro. Os demônios, eles se alternaram no plantão. Você precisa estar vigilante, está em constante vigilância. O inimigo, irmãos, ele não para. E quando ele quer destruir alguém, se um demônio não conseguiu derrubar você, ele vai enviar o outro. Ele vai alternando. Por isso que ele não se cansa. E ele não tem preocupação de derrubar hoje. Ele quer derrubar você. Então a nossa vigilância, ela tem que ser continuada. A nossa luta continuará até o dia em que ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Até esse dia, nós lutaremos todos os dias contra essa teimosia do diabo de querer nos destruir. Nós não podemos baixar a guarda, irmãos. Nós não temos o direito de fazer isso com a nossa casa. Vocês têm filhos novos. A Bíblia fala que os filhos são como flechas na mão do valente. Sabe o que é isso? Vocês pais, vocês mães, nós pais, nós temos a poderosa capacidade
de dar direção aos nossos filhos. Como uma flecha que é tirada da aljava, colocada no arco pelo arqueiro e lançada, nós temos o poder de lançar os nossos filhos para a vitória ou para a desgraça. Nós temos o poder de lançá-los ao sucesso ou à derrota. Está na nossa mão o poder de dar futuro para eles. Nós não podemos vacilar. Pais espirituais, porque quando eu falo de pai espiritual, eu falo de todos. Os seus filhos espirituais são como flechas nas tuas mãos. Se você errar o alvo, eles perderão a salvação. Mas se você for bem, se for mirolha, estiver devidamente equipado, você não vai apenas lançar uma flecha, sabe aquela flecha que vai só 30 metros? Você vai esticar o arco ao máximo. Você vai de direção a essa flecha. E quando você soltar a corda do arco, sabe, a tua flecha não vai alcançar 30 metros, vai alcançar 100, 200, 300, 500 metros. Você tem o poder da direção aos seus filhos espirituais. É por isso que o diabo ele vai tentar destruir você. Ele vai tentar aniquilar você. Porque se ele aniquilar você, ele aniquila toda a sua família biológica e espiritual. A nossa guerra é constante. E aí Jesus, sabendo disso, ele nos deixa a sua palavra, no qual podemos, oh aleluia, estarmos dia e noite revestidos pela palavra, para vencermos as astutas ciladas do diabo. O apóstolo Paulo vai falar à igreja de Corinto, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Quero terminar com esse texto, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Eu vou repetir isso. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Oh, aleluia! Elas são armas espirituais e estão prontas para vencer e derrubar e destruir qualquer tipo de fortaleza. Oh, aleluia! O Senhor tem coisas extraordinárias para nós, à medida que dependermos dEle, à medida que nos voltarmos para Ele, à medida que mantivermos constante vigilância. Nosso adversário, que não dorme, que não tira férias, que nos obriga a estar 24 horas atentos, lutando, enquanto aqui vivermos, ele não vai roubar a nossa família, ele não vai destruir a tua casa, porque a tua casa será cuidada pelo Senhor Jesus. Amém? Você pode glorificar a Deus. A tua casa será cuidada pelo Senhor Jesus. Curva sua cabeça. Oh Pai bondoso, a nossa guerra, Pai, ela é uma guerra terrível, porque lutamos, ó Pai, contra um inimigo invisível, um inimigo covarde, que tem lutado ferozmente para destruir a nossa família, para destruir a nossa casa. Por isso, revista-nos do seu poder, ó Deus. Nos dê, ó Pai, o poder do Espírito Santo, oh aleluia, e nos torna profundos conhecedores da tua palavra, para quando o inimigo se levantar, da mesma forma que ele se levantar, com a mesma intensidade ele vai cair, no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. O inimigo não vai destruir a nossa casa, porque nós estamos construídos em Deus, aleluia, em Deus.